Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo uma live no horário especial, porque o nosso interlocutor também é uma pessoa especial, então ele tinha os compromissos dele, e aí nós estamos fazendo a live num horário diferente. Se bem que foi igual o horário que nós fizemos ontem, né? Só que fizemos no Instagram. Já está aqui, seu Guto Germano. Oi, Tudo bom, seu Guto? tudo bem? Gisele, como é que você Peraí, tá? só um momento que tá assim. Deixa eu botar aqui o fone. Estou falando com você aqui. Ah, Vamos lá. agora sim eu tô te ouvindo. E Eu tô aí, tudo aqui, bem? eu tô tão acostumada a fazer sem fone, Hum, que hoje eu botei o fone e tô aqui. Gente, cadê o fone? Cadê o fone? Tudo bom, graças a Deus. Gente, olha, esse é o Guto, ele é empresário, advogado da área condominial. Ele é membro da coordenadoria de assuntos para condomínios lá da OAB. direito condominial, é. O currículo dele vai levar meia hora para a gente destrinchar. Mas Ah, que me conta, isso. Guto, como é que foi aí essa pandemia, esse início de pandemia aí para vocês aí nesse mercado que bomba muito, né? Gisele, queria agradecer você, mandar um abração pro Fabão, deve estar aí do lado, né? Pessoa Tá querida, lá na outra sala. tá lá de sala, manda um abraço para ele, mandar um abraço para você também, obrigado pelo convite, você sabe que você é uma pessoa querida, que eu gosto muito, né? Já tivemos oportunidades aí de se encontrar em palestra, de se encontrar em viagens, e você é sensacional. E queria agradecer o convite, né, de estar aqui hoje falando um pouco, falando do que vai acontecer. A gente não é mandinar, né, mas a gente já está vendo o que está acontecendo e a gente sabe dos reflexos que Muitas vão, mudanças, né? muitas mudanças, e a gente sabe do reflexo que vai ocorrer, né, pós-pandemia, né? São reflexos que hoje as pessoas ainda não estão sentindo tanto, né? Apesar que nós temos alguns números que eu vou até falar aqui de Vamos situações. fazer o exercício do foguetinho? Ah, é. Porque, olha, pessoal, tem um foguetinho aqui do lado, um aviãozinho. Aí vocês pegam e mandem pro pessoal, pros seus seguidores, pro pessoal que está online, para eles virem assistir a live aqui com a gente, em trocar as ideias com a gente. Estou fazendo aqui, coloquei vários aqui, mas vamos falando, vai ficar gravado, né? Depois a gente vai conseguir Sim, com colocar certeza. até no nosso IGVT. Mas, então, Gisele, é isso daí, né? Eu, como você disse, eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu venho empreendendo desde os meus 19 anos, depois dei uma parada, fiquei um tempo na advocacia, né? E agora voltei novamente a empreender, né? E empreender na área condominial. Por mais que eu milite também na área da advocacia, né? Na área condominial, essa questão empreendedora foi algo que sempre deixou meus olhos vibrantes e brilhando, né? Então é algo que me encanta muito, né? Eu venho lá de trás, lá dos meus 19 anos, empreendendo. A gente montou na época uma empresa de ingresso que foi pioneira no país, Ah, né? Acabei até comentando com você. Lá atrás, com 19 anos, a gente montou, quando eu falo, fui eu mesmo, empreendendo, montei essa empresa de ingresso, aonde a gente difundiu para o Brasil todo. Nós fizemos franquia, né? Nós somos franqueadores para quase todo o Brasil, fazendo essa expansão da tiqueteira, né?
era uma empresa inovadora que tinha ingressos daquelas maquininhas, sabe aquelas maquininhas de cartão de Sei. crédito? Então acabei fazendo isso daí e acabei nessa empreitada aí até os 26 anos, né? 26 anos acabei ter a sorte, né? O pessoal fala assim, mas você vendeu, né? O negócio não deu certo. Não, pelo contrário, o negócio deu muito Deu certo, graças a torção. Deus. O negócio deu muito certo. Aí acabei encontrando um investidor, uma pessoa que queria a empresa, né? E aí acabei passando a empresa e acabei entrando no mundo do direito, né? Acabei entrando no mundo do direito, onde acabei advogando durante um bom tempo. E há 2 anos estou empreendendo novamente, só que na área condominial, né? Você também é empreendedora nata, você está no Brasil inteiro Ah, também, viajando para a cima e gente para não baixo, para, né? a gente não para, né? Então, essa é um pouco da minha história, né? Um breve relato, né, da minha história. E estamos há 2 anos aí empreendendo agora na área condominial. E aí nós viemos falar de inadimplência, né? Que é algo Pois que é. Que está crescendo muito, que assim, cresceu muito, principalmente nos condomínios, né? A parte da é, inadimplência, ela cresceu bastante no condomínio, nos condomínios, e isso tem sido o algoz de vários condomínios, porque se você for puxar o histórico dos condomínios, a gente hoje faz a gestão de mais ou menos os 276 condomínios, então a gente tem mais ou menos uma noção de como é que está a saúde financeira do pessoal, porque os condomínios vêm falando rotineiramente com a gente de como é que estão as coisas, e fora que a grande parte dos condôminos estão com problema de emprego, né? Ou com uma redução de salários, principalmente os grandes complexos condominiais, né? Porque acredito eu que, assim, pela pesquisa que eu andei fazendo, os condomínios pequenos, de 40, 50, 60, 70 unidades, pessoal, a gente chama de pequeno porque a gente tem condomínios de 2.000 e tantas unidades, então, para a gente, condomínio com 80, 90, 50 unidades é relativamente pequeno, né? São pessoas que têm normalmente estão na classe média, que tem uma estabilidade financeira, um emprego estável, grande parte está no funcionalismo público, ou são empresários já com uma carreira estável, né? Mas os grandes complexos têm muita gente ficou desempregada, bastante, bastante. tem os condomínios que você mexe aí de 1.000, né? 2.000 unidades, é coisa absurda, né? E os síndicos pedem, pelo amor de Deus, para você fechar o registro, né? Para poder pagar o condomínio, né? E a gente sabe que tem essa dificuldade, né, do fechamento do registro em alguns lugares, né? Que aí é uma questão jurídica, né? Que tem tribunais que são a favor, tem tribunais que são contras, né? E, e aí, mas você deve se ver muito em relação a isso, né? O síndico pedindo para você fechar o registro porque a receita não está vindo, né? Não, a E ligação é ele precisa. muito grande, muita E ligação, ele muita e o, coisa. e o síndico precisa pagar, né? Precisa pagar as contas, né? Chega no final do mês, tem a previsão lá que tem que pagar a água, a luz da área comum, tem que pagar o porteiro, tem que pagar é, o manutencista, e aí vai, né? Tem a galera toda que trabalha no condomínio, né? E não pode ficar sem receita, né? Então, é realmente isso. Só para você, a gente vai falar de números aqui, só para a gente ter uma ideia da situação que a gente vive, né? Porque assim, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E com isso gera a quarentena, né? Gerou a quarentena. Na verdade, já estamos de. Falam que quarentena é 40 dias, né? Nós estamos já 70, 80 dias, né? Vaciando o Parado. Tena. Vaciando o Então, Tena. assim, a gente está vendo, eu tenho amigos, né, que tem restaurantes, que tem mercado, que tem, né, comércio, né? Quem tem mercado tá bem, porque tá vendendo bastante. Mas quem tem comércio, né, de rua ou de shopping,
está tendo dificuldades, não pode abrir, não está conseguindo vender, não se modernizaram antes da pandemia, né? Não vendiam via online, né? E aí tem os funcionários que ficam ociosos. E aí o cara fala assim, meu, eu vou ficar com ele, não vou, não sei até quando vai essa pandemia, e está gerando desemprego, né? Para você ver, o IBGE fez um estudo e só esse mês foram 1 milhão de desempregados. Meu Deus, a gente não 1 tem, milhão. a gente não tem noção desses números, né? Porque 1 assim, milhão. eles vêm crescendo dia a dia, né? Essa pesquisa foi terça agora, dia 16. Então, 1 milhão de desempregados. A gente está com 10 milhões e 900 de desempregados. Isso daí era 10% que foi para 11%. Então, assim, nós estamos falando em maio, né? Em maio, as coisas não abriram ainda, né? Algumas cidades flexibilizaram. Então, eu posso falar que eu saí de São Paulo faz 2 semanas. Faz 2 semanas que a gente está batendo papo, né? Até para a gente fazer essa live, eu falei para você, calma que eu tô em trânsito. Então, assim, eu passei essas 2 semanas andando por várias cidades e, assim, no interior de São Paulo, a gente vê que algumas cidades estão flexibilizando. Aí é uma questão de política, é uma questão de briga que você sabe de política, mas eu estou falando do estado de São Paulo. Então, por exemplo, Marília estava tudo aberto. Agora parece que eles vão voltar para o estágio 2. Porque o interior, eu acho que é um pouco menos traumático o negócio, mas no caso das grandes cidades ficou bem complicado mesmo. São Paulo sentiu muito, o Rio também. Aí no Rio, você está onde? Você está no Rio ou você está no Espírito Santo? Estou no Espírito Santo, No Espírito Santo eu não sei como tá, né? Mas no Rio também estava tudo fechado até dias atrás, né? E em São Paulo, na capital, está tudo fechado. Só que em Marília estava aberto. Mesmo assim, eu tenho amigos, eu tenho colegas que o desemprego, por causa da queda abrupta da economia, o pessoal não está comprando, não está vendendo. Olha quem entrou aí, o ilustríssimo, doutor Hinaldo Dantas. Doutor Hinaldo, um abraço, doutor Hinaldo. Grande abraço. Obrigado pela presença aí. Pati Nunes é bom para fazer bastante pergunta e não esquece da minha bala de caramelo, hein, doutor Hinaldo? É isso aí. Doutor Hinaldo, o rei da bala de caramelo. Gente boníssima, um grande advogado, um mestre, né? Um grande doutor. Semana que vem a gente vai estar junto aqui na terça-feira. E aí, Gisele, então tem essa questão, né, da economia que está afetando muito. Então a gente tem só em março aí 1 milhão de desempregados. Nós temos aí uma queda que já está estimada de PIB do Brasil de 6%. Então é muita coisa, a gente vai dar uma ré gigantesca, né? E a gente está vendo, e tem estudo da Confederação Nacional do Comércio, que 66% já das famílias brasileiras já estão endividadas com o cartão de crédito. Então, assim, é muita coisa, né? E isso reflete aonde? A maioria diretamente das pessoas... na moradia, nas pessoas. Justamente. No aluguel, entendeu? Já tem muita Boa gente tarde, dona Vânia. Tem muita gente já pedindo desconto no aluguel ou tentando renegociar, né? Nós estamos vendo um grande problema econômico, né? E muitas pessoas moram em condomínio. E aí cai no colo do síndico, porque o síndico acaba não tendo mais a receita, né? E não consegue pagar, isso vira uma bola de neve. E isso é muito perigoso no condomínio, né? Aí tem você que é uma prestadora de serviço que também não vai receber. Não, pelo menos o pessoal tem solicitado renegociação de contratos, vai pedindo... o serviço está sendo prestado 100%. Eu trabalho com um serviço essencial, então o serviço está sendo prestado normalmente, tanto água quanto gás. Normal, sem alteração no serviço. Porém, por conta da pandemia, o pessoal, alguns condomínios pediram um desconto, até justamente assim, os grandes condomínios, porque são os que têm os grandes problemas. Então, eu tive, inclusive, a gente já teve aqui uma live
com o pessoal da área contábil e da área trabalhista, os números da área contábil são assustadores. Essa semana ele passou aqui os números para mim, eu fiquei horrorizada. Número de empresas que decretaram falência, que pediram concordata, que pediram demissão. Logo de cara foram muitas demissões. Ele fechou 173 empresas em uma semana, sendo delas 80 ou 90 só no setor de viagens, só agências de viagens e empresas de viagem. Fora as lojas que... É um dos setores que mais vai ter problema. Mais sentiu, mais sentiu. Qualquer hora dessa vão começar a pipocar os problemas das empresas aéreas, que vão ser, assim, insolúveis, entendeu? Porque ou vai todo mundo se abraçar para resolver o problema de uma forma macro, ou realmente, assim, a quebradeira vai ser mundial, porque não tem voo para lugar nenhum, os voos estão saindo lotados porque é um voo só. Eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que as questões aéreas já vão começar a voltar. Eu sou muito otimista que a pandemia vai se estender apenas até agosto. Eu estou muito otimista. Eu amanhã cedo já pego o avião, eu estou em Florianópolis, né, na nossa sede aqui, pego o avião e vou para São Paulo. Então, a primeira vez que eu estou pegando o avião para ir para algum lugar. Quando é que você vai para São Paulo? Amanhã, 5 horas da manhã. Tô com um pouco de medo. O Fábio vai segunda-feira. Viu? Tô com um pouco de medo? Tô com um pouco de medo, mas fazer o quê? Eu acho que a vida tem que voltar, né? A vida tem que voltar. Eu não quis ir, não. Confesso que eu corri, não quis ir, não. Mas, Gisele, a vida tem que voltar. A gente tem que saber que a gente vai ter que conviver com esse vírus, né? Não tem outra alternativa. A outra alternativa é quando tiver a vacina. Mas como não tem a vacina, a gente vai ter que saber conviver, vai ter que saber ser mais higiênico, vai ter que saber passar o alquinho lá, que o brasileiro não estava acostumado a passar na mão, né? A lavar a mão. Então, assim, a gente vai ter que conviver, né? A gente vai ter que saber viver com o vírus, né? Senão as coisas não vão andar. Então amanhã eu já pego o avião, vou para São Paulo, e vida que segue. Domingo eu estou de volta, depois eu vou para outro estado. Então, assim, vai ter que seguir, né? Eu também já vou começar minhas viagens. Começo agora na próxima semana, no dia 30, eu vou para o Rio. E aí depois começa, né? Em Salvador, aí a gente tem que remar. Porque não tem condições, a gente tem que botar a bola para girar, né? Eu acho que tem que ser assim. E aí, assim, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo de um reflexo de 1 mês, 2 meses atrás, quando começou a pandemia. Então, você vê, você está falando aí de um parceiro que tem uma escritório de contabilidade que fechou 1.000 empresas. Então, assim, nós estamos vivendo a realidade de 2 meses, do que está acontecendo há 2 meses atrás. Então, assim, o segundo semestre... Você ouviu aí? O seu Renato falou que já passei tanto álcool gel que o fígado já está ficando com ciúme das mãos. Ele é demais. Ele é top. Ele é demais. Ele é demais. E aí, o segundo semestre, a gente tem algumas previsões que o segundo semestre e o começo do ano que vem, né, o primeiro semestre de 2021, vão ser os mais críticos para a economia. E aí é onde o síndico vai precisar apertar o cinto, porque justamente vai ser a montanha-russa, vai ser a queda da montanha-russa, né? E a gente acredita, tem plena convicção que isso se normalize no final de 2021. Eu acho que essa é a ideia, essa é a expectativa, mas os síndicos vão precisar se segurar. Então, falando um pouco de inadimplência condominial, o síndico hoje, no momento, se a pessoa que está devendo consegue fazer um acordo, pagar em algumas prestações a mais, a gente sabe que tem algumas convenções que limita o acordo, ou isso foi já negociado em assembleia para ter tantas vezes, né, o acordo, o síndico pode e deve fazer um acordo que caiba um pouco no bolso daquele morador. A gente sabe que tem gente desempregada, a gente sabe que tem gente passando
realmente um aperto no bolso, né? A gente sabe também que tem as pessoas que são... Que vão se utilizar desse momento vão se utilizar desse para... momento, né? Mas você pode ter certeza que no mundo é a minoria que são pessoas más, né? Eu sempre acreditei nisso, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que no mundo são 3% de pessoas más, que fazem muito estrago. Mas a gente tem que acreditar no bem, tem que ser positivo, e por mais que a gente fale assim, pô, aquele cara ali tem condições de pagar, mas quer dividir, se der para fazer esse parcelamento e fazer com que o condomínio consiga ter uma vida tranquila, econômica, eu acho que é o ideal, né? Aí, Inclusive, o doutor Rinaldo está falando aqui, ó, que ele alerta que os síndicos não têm poderes para dispensar multa e juros. Não, porque muitas vezes o pessoal vai direto no síndico. Não, eu preciso que você me isente de multa e juros. A gente falou aqui pontualmente da parte jurídica, inclusive porque muitos condomínios não possuem assessoria jurídica do condomínio. Ele utiliza a assessoria jurídica, se utiliza da administradora. E o que acontece? A administradora ela legisla em prol dela mesma, ela não vai ir contra ela, né? Então, mas essa assim, é uma grande o que o síndico deve fazer, ele não pode tirar juros, ele não pode tirar multa, mas ele pode fazer o parcelamento, né? E esse parcelamento que caiba no bolso do morador e que entre no fluxo de caixa do condomínio e que o condomínio possa ser sadio para poder pagar as contas, né? Então, eu acho que isso que o síndico tem que ter calma, sabe que vai ter um aperto, mas tem que andar. Aí, ô, Rinaldo. Doutor Rinaldo, o senhor é o mestre, o senhor vai me orientando. Então, entrou assim, o Fulvio aí também, que é outro que é craque no assunto. O Fulvio é 10, o Fulvio esteve com a gente também numa live, o Fulvio é top. Um abraço, viu, Fulvio? Então, assim, ao Alexandre também. Então, assim, eu acho que o síndico tem que ter essa calma, tem que justamente tentar ajudar aquele condômino que tá precisando. Não, o senhor não é chato, o senhor é 10, o senhor é top, nós vamos fazer uma live junto. Eu tive essas 2 semanas, parando um pouco só para falar, Gisele, eu tive essas 2 semanas, você viu, né? Você estava conversando comigo, você estava me acompanhando. Eu tive essas 2 semanas lotado de trabalho e eu acabei parando até as lives. Não sei se vocês perceberam, deu uma sumida no mundo virtual, porque eu estava realmente assim... Tava muita coisa para a gente estar fazendo. Para vocês verem, eu estou na sede aqui, resolvendo várias questões. Você está numa paisagem bonita, né? O fundo. Como que o Rinaldo mostrou lá a paisagem da janela dele no sábado, lá na live que a gente estava assistindo, mostrou lá a paisagem da casa dele. Hoje é o Guto que está mostrando, ó, seu Rinaldo, ó. Os coqueiros atrás, ventinho, mas vamos lá. Mas aí, Gisele, então eu acho que é isso, tá? É claro que vai ter aquele condômino que não vai falar, eu não vou pagar, eu não tenho como pagar, tal. E o síndico, ele é obrigado a fazer essa cobrança. E aí ele tem que procurar um escritório de cobrança ou um advogado, né? Hoje existem escritórios de cobrança especializados em cobrança, que fazem um belíssimo serviço, que tem sistema, que tem tecnologia, que eu acho que hoje uma das grandes questões é ter tecnologia junto com uma cobrança, né? A tecnologia faz com que a pessoa que seja cobrada, ela seja cobrada com humanidade. Aí as pessoas me perguntam, mas como assim? Uma cobrança humana, uma cobrança com uma forma diferente? O que seria essa forma diferente? Gisele, hoje com a tecnologia, várias empresas de cobrança, ela tem o score daquele condômino, sabe como cobrar aquele condômino, sabe se o condômino realmente, quais são as dívidas daquele condômino, o que está acontecendo com aquele condômino, tem um histórico daquele condômino, do que ele já tentou fazer, do que ele já não fez, do que ele fez, né? Então, isso ajuda muito quem está atrás negociando, poder negociar com aquela pessoa, né? Então, eu acho que hoje, muitas das questões voltadas para a área condominial, ela está muito atrelada à tecnologia. E a tecnologia,
é algo que veio para ficar, né? E aí, caso realmente não consiga ter nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de forma extrajudicial de fazer a cobrança, aí vai para o judicial. Aí não tem jeito, vai para o judicial, ingressa com a ação, né? E aí tem o desenrolar de justamente fazer a cobrança, aí fazer penhora, e aí vai, né? Agora, existe no mercado empresas que Ó, o garantem... professor Sérgio. Serjão, um abraço, Serjão. A gente estava conversando até agora. Serjão 10. Serjão vai fazer aí, junto com o pessoal do Cindy Hub e com o Daniel, do Papo Condominial, um mega congresso. Estou esperando o convite. Mas estamos juntos, viu, Serjão? O Hinaldo está falando de execução de título extrajudicial. Isso, eu acho que também muita coisa vai acontecer aí. O pessoal vai ter que criar as pessoas vão ter que criar mecanismos para poder sanar esse problema, entendeu? Para isso não virar uma bola de neve. Como é um título extrajudicial, a pessoa, o advogado já pode entrar com execução. Isso facilitou muito, né? Então, está mais célere essa questão de cobrança. Mas é uma cobrança judicial. Acaba, se a pessoa quiser fazer um acordo antes, é muito melhor para ela. Caso ela não queira pagar, não queira fazer nenhum acordo, vai para o judicial, vai ser mais oneroso para quem está devendo e aí vai ter que seguir. Mas como eu estava falando, hoje existe empresas pelo Brasil afora que garantem a cota condominial, que são garantidoras, né? A gente fala como garantidoras, que fazem a recuperação de crédito e garantem a cota condominial. E isso facilita muito a vida do síndico. Facilita por quê? Porque, primeiro, ele não precisa ficar mais se desgastando com quem está devendo, ele não fica de cabelo branco para justamente ter que buscar uma receita que ele não tem, ele tem que pagar as despesas, né? Todo mês a despesa vem. E se não vem a receita, ele não tem o que fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar de pagar um fornecedor, ele vai deixar de ter um serviço que é muito perigoso para o condomínio. Então, imagina, hoje o condomínio tem serviço humano de portaria. Imagina se não tem dinheiro para pagar. Como é que faz? Tira a portaria? Né? Que hoje, para quem tem portaria humana, é uma das maiores despesas. Por isso que o pessoal tem migrado direto aí para... Ontem foi, inclusive, o tema da minha live com o Fúvio. O pessoal tem migrado muito para a portaria virtual, justamente por conta disso, por conta do ônus Mas a gente sabe, Gisele, que não é todo condomínio que consegue ter uma portaria virtual, porque nós estamos falando aí de condomínios que nem você tem, de 2.000, 3.000 unidades, 1.000 unidades, às vezes não consegue ter uma portaria virtual, né? Condomínios menores conseguem, mas condomínios grandes talvez não consigam ter. Não sei se consegue ou não, mas pelo que eu vejo, a maioria desses grandes não consegue ter uma portaria virtual. Então, como é que faz o síndico sem uma garantia de receita? Ele não faz. Ou ele tira, ou ele deixa de pagar. Ele não tem saída, né? Então, hoje existem empresas garantidoras que garantem a receita, deixa o síndico tranquilo. Toda essa gestão de recebíveis fica por conta justamente da empresa garantidora. E essa empresa garantidora, com o know-how, com a expertise, faz as cobranças. E a maioria das empresas garantidoras são empresas que fazem essa cobrança humanizada, porque elas têm sistema, elas têm tecnologia. E é o que eu falo, tecnologia hoje, e ainda mais no mundo condominial, é o que veio para ficar. É a facilidade, né? É a tranquilidade. E como é que funciona na garantidora
a parte justamente da garantia do condomínio, essa parte do como é que funciona esse parcelamento, como é que funciona o sistema da garantidora? Como é que funciona a garantidora? Chega no dia do vencimento, antes do vencimento, ela envia os boletos, né? Os boletos são enviados pela garantidora. No dia do vencimento, 2 dias após o vencimento, ela deposita o valor integral da receita do condomínio. E aqueles que não efetuaram o pagamento, a garantidora começa a fazer um trabalho de recuperação do crédito. Então, como é que se faz? Ela tem um sistema que eu falo que é um sistema que ajuda na humanização da cobrança e cobrando... Opa, cortou aí? Não. Tinha cortado o seu sinal, mas o seu sinal voltou. Tá. Então, eu estava falando, a garantidora tem um sistema que esse sistema ajuda na humanização da cobrança e fazendo essa cobrança humanizada, o condômino ele traz até menos problema para o síndico. Né? Porque hoje o síndico, quando ele não tem uma empresa de cobrança ou um escritório de advocacia, que seja parceiro, ele tem muito mais dificuldade de fazer a cobrança. Porque ele tem que ir lá, falar, ô, fulano de tal, pô, você ficou devendo aí, você não consegue... É aquele arcaico, né? Mas existe ainda síndicos que fazem isso e fazem esse tipo de cobrança. Quando você tem um parceiro do lado, todo esse atributo fica para eles. E eles fazem toda essa cobrança, facilitando a vida do síndico. E o síndico não tem mais rusga com o condômino. Ele deixa de ser o malzinho para ser o bonzinho, né? Justamente, entendeu? E aí ele consegue fazer a administração do condomínio, que é o dever dele, entendeu? Que é o cargo dele. Ele tem que fazer uma boa administração e delegar as coisas. Hoje eu acredito numa administração descentralizada, não centralizada, né? Ele tem que cobrar, ele tem que ser um cara que consiga cobrar e tenha empresas parceiras com eficiência. É que nem você. Imagina, se eu sou síndico, a primeira coisa que eu faço, eu contrato você. Eu sei que você vai me trazer... Opa! Né? Você vai me trazer facilidade, você vai me trazer justamente... Uma cobrança eficiente. justa. Você vai me trazer eficiência. Se eu precisar de... dizer ali, aconteceu tal coisa, resolve para mim. Olha, o número de pessoas que tiveram aumento de consumo por conta de estar em casa durante mais tempo foi enorme. E com isso também aumentaram muito as ligações, as solicitações de visitas, de vistoria, eu não consumo. Muitas pessoas não tinham noção de quanto consumiam, porque eu nunca tinha nem observado na cota condominial o valor das suas contas. Então, tiveram pessoas, inclusive, que vieram reclamar e depois, quando a gente manda um levantamento dos últimos 6 meses de consumo. E aí a pessoa... Já tem uma pergunta aqui para você, tá? Então, o que acontece? A pessoa nem sabia quanto consumia. Aí fala assim, nossa, Gisele, mas eu consumo 30 mil litros por mês, 30 metros cúbicos. Eu falei assim, mas como? Eu falei assim, isso é um consumo normal, As pessoas acham que em 30 metros cúbicos num apartamento é um absurdo. Não, eu tenho clientes que consomem 80, 70 metros cúbicos por mês de forma constante, tá? A média dele é aquela, entendeu? Mas as pessoas teve um aumento de 30%, mais ou menos, 30% no aumento do consumo no primeiro mês, tá? Quem é individualizado correu atrás do prejuízo e conseguiu economizar e aí deu uma retroagida, tá? Nos valores. Já no segundo mês de maio, de março para abril a gente sentiu aumento, de abril para maio a gente já sentiu uma retração desses números, entendeu? Mas o bom disso tudo é que não recai na área comum, né? Quando é individualizado,
o pessoal teve justamente uma redução do valor da área comum, porque não está tendo uso? Deixa eu responder essa pergunta. É VGDPG 2015. É a dona Vânia, Dona Vânia. Ela pergunta, com a garantidora, o síndico tem algum poder com a garantia? Eu queria entender o que seria o poder. Não, ela falou, tem algum poder com a garantidora? Com a garantidora, ou não isso. Pode opinar? Eu queria entender um pouco mais. Depois, se você puder falar aqui, qual que seria essa questão do poder? Porque, assim, o síndico com a garantidora, dona Vânia, ele vai ter a receita total. Né? Chegou no 2 dias úteis após o vencimento, o dinheiro está na conta do condomínio. Né? E aí você vai poder fazer tudo que tem que fazer, pagar as contas, tal. Porque o que acontece? Tem muitos síndicos que chega no dia 13, 14, 15, que tem que pagar as contas, ele joga pro alto assim, o boleto e o que primeiro pegar e sorteia o que tem que pagar. Né? E isso é muito ruim para o condomínio, porque aí ele tem que ficar esperando as pessoas pagarem para obter a receita para poder pagar aquele outro boleto. Quando você tem a garantidora, você vai receber um valor total. E aí você vai pegar todas as contas, até as contas do dia 20, e já fazer o pagamento total. Muito mais fácil até para a administração condominial. Né? Então, assim, quando você tem a garantidora, você vai ter total poder de pagar as contas. Né? Agora, tem muita gente que me pergunta o seguinte, mas eu que sou adimplente, eu que pago certinho, então... Não, o síndico, viu, dona Vânia, o síndico sabe sim quem está devendo, porque a garantidora, ela envia a lista de inadimplência, até porque a pessoa que está devendo, ela não deixa de ficar sendo inadimplente perante o condomínio. Ela continua inadimplente, porque o contrato das garantidoras, isso eu estou falando das que eu conheço e que são referências nacionais, tá? Isso é mundo cor-de-rosa. Gostei, dona Vânia. Então, se o mundo cor-de-rosa é um mundo que você gosta, então você pode ir para esse mundo. Porque o que acontece? O contrato entre as garantidoras são entre a garantidora e o condomínio, tá? Não é com os condôminos. Então, aquele condômino que está devendo, ele continua sendo inadimplente perante o condomínio. E em assembleia, se vai com a lista tanto do passado, que seria da administradora, como também a lista da garantidora. E essa pessoa não tem direito à votação, tá? Então, e aí as pessoas me perguntam, mas Guto, se eu contratar uma garantidora, hoje eu sou adimplente, hoje eu pago certinho, mas amanhã eu posso não pagar certinho. Posso ter um problema? E como é que funciona em relação a quem é inadimplente? Funciona da mesma forma se ele ficar inadimplente sem a garantidora. Ele vai pagar 2% de multa, ele vai pagar 1% de juros. Né? Os trâmites são normais. Os trâmites são normais. São os mesmos se não tiver garantidora. Agora, qual que é a facilidade de uma garantidora? É que talvez a garantidora ela possa negociar com você. E se você tem um débito atrasado, ela sim pode tirar multa e juros. O síndico não pode tirar multa e juros. Mas se você tiver uma garantidora dentro do seu condomínio, você pode negociar e eles podem abaixar o valor da multa e juros. Ou tirar, depende da negociação. Isso daí é uma questão de negociado. É negociado. Então, com a garantidora, até o inadimplente, ele tem vantagens. Além do que o adimplente, quem paga certinho, ele tem a maior vantagem do mundo, é por não pagar por aquele que é inadimplente. Porque como a garantidora garante a receita, você não precisa majorar aquele percentual de inadimplente. Normalmente, tem muitos condomínios que já colocam 10% taxa de inadimplência na previsão orçamentária. Já prevê os 10% de inadimplência.
Ou, o que a maioria dos síndicos fazem? Eles embutem um percentual a mais em valores na receita, porque eles já sabem que vai ter inadimplência. Então, meio que camufla esse percentual de inadimplência. Mas tá lá. Não é um valor justo em relação à previsão orçamentária. Até porque ele não consegue fazer um valor justo se não tiver uma garantia. Como é que eu vou fazer uma previsão justinha, sendo que eu não sei qual que vai ser a minha inadimplência? Eu não pago as contas no final do mês. Concorda? Você tem que ter uma gordurinha, né? Você tem que ter uma gordurinha. A famosa gordurinha. Justamente. E aí, às vezes, essa gordurinha, ela é muito maior. Muito maior que um percentual, que um valor que uma garantidora vai cobrar. Sempre é maior. Não pode ser nunca menor ou igual. Sempre é maior o percentual que se cobra do condomínio por essa questão dessa gordura, ou de percentual de inadimplência, ou porque o síndico embutiu um valorzinho maior naquela prestação de serviço para ter aquela gordurinha, para justamente, se tiver inadimplência, ele conseguir segurar. Então, isso sempre vai acontecer. Nunca a sua previsão orçamentária ela vai bater realmente com o que você gasta. Porque, senão, se tiver inadimplência, ele não paga as contas. Com certeza. E o condomínio, se não tiver saudável, aí é que dá o grande problema. Porque o que acontece? A maior pergunta que eu tive esses dias foi por que acontece? As concessionárias, elas concederam, né, entre aspas, estão proibidas, entre aspas, de fazer o corte. O problema é que, na verdade, se você ficar inadimplente com a água, lá na frente você vai ter outro problema, porque o valor, eles não vão isentar você de pagar. Então, você vai ter que pagar... Eles vão te cobrar juros, multa, vixe, aí vai, entendeu? Esse é um outro grande problema, Gisele, porque tem condomínios que estão com as contas dizem que atrasadas. É fácil ser síndico. Ser síndico não é fácil. Ser síndico, a gente sabe que ainda tem a questão da responsabilidade civil e criminal. E a criminal é algo assim... Se todo síndico souber a responsabilidade que ele tem, muitos não estariam no cargo, porque muitos não sabem. Você pode ter certeza. Então, assim, a gente falando disso, de condomínio que tem contas atrasadas, eu já peguei condomínio, eu já fiz estudo em condomínio em que os juros e multa que eles tinham por atraso era coisa assim absurda, Gisele. Coisa absurda que eles pagavam por mês, né? Tem condomínios que já renegociaram e virou já uma bola de neve. Porque eu acho que a parte boa do caso da garantidora é que você sabe o que está se passando na oxigenação do dia a dia do seu condomínio. Porque o que eu tenho visto muito é justamente as administradoras vão pagando as dívidas dos condomínios, pagam. Quando o condomínio ele se vê numa dívida de 100, 200, 300 mil, dívidas impagáveis, entendeu? Pela situação do condomínio, principalmente os condomínios que implantaram com pouco tempo e a construtora não tinha a responsabilidade de efetuar os pagamentos, então eles simplesmente deixavam para pagar quando eles vendiam o imóvel, e esse valor vai se acumulando. E aí, como normalmente a administradora é parceira justamente da construtora, porque normalmente é a construtora que indica a administradora, ela vai lá, vai pagando, vai saneando os problemas do condomínio, e quando o condomínio vê, ele está com uma dívida enorme, aí a administradora começa a cobrar essas pessoas. Eu já vi muito problema de administradora receber o valor, o condomínio não fica nem sabendo que aquela pessoa ficou adimplente. Você já viu escândalos em assembleia, porque aqui eu paguei, está tudo pago, e a administradora não deu baixa. Sabe por que ela não deu baixa? Porque ela parcelou para ele começou a pagar. E aí ela coloca em outra conta o valor que está sendo pago e só dá baixa quando quita. Então, para todo mundo, aquele cara continua sendo o caloteiro, né? O caloteiro.
e a administradora fica trabalhando com o seu dinheiro e cobrando para você os juros. É uma confusão que é feita. Outro dia eu vi, eu falei assim, gente, mas como pode? Eles têm o dinheiro, mas eles não têm o dinheiro, eles não podem usar o dinheiro só quando quita. É bastante complicado. Aí também tem a questão da conta pool, né? Isso, exatamente. Exatamente. A conta pool que não estava proibida, como é que aconteceu? O que aconteceu? Não, a conta pool existe várias. Isso daí é uma questão muito polêmica, né? Tem várias administradoras grandes que ainda trabalham com conta pool, mas muitas já estão migrando, né, para conta individual, né, para justamente você poder tirar o extrato e saber o que você pagou, o que o condomínio pagou, porque ficou, acho que, uma questão mais... fica uma lisura, né? Fica algo mais fácil de transparente, enxergar, né? Mais transparente, né? Porque você lá, como é que eu tenho uma administradora com 200 condomínios que ela administra, tudo cai na conta dela, como é que eu vou saber o que é meu ali, o que não é? Fica um negócio meio que realmente não, complicado. Ao meu ver, não é o ideal, né? Existem grandes administradoras que fazem conta pool, mas eu não sou adepto da conta pool, né? Não sou contra, mas eu não sou adepto. Eu prefiro não, se eu for síndico, eu prefiro não usar. Eu prefiro ter uma conta individual, separada do condomínio, né? E que fica muito mais fácil a visualização. Amanhã alguém quiser pedir prestação de conta, você tira o extrato, vai ter lá o que foi pago, o que foi recebido, e fica muito mais fácil de você fazer qualquer tipo de explicação, né? Às vezes as pessoas, você sabe que condomínio é uma indagação, é um converseiro gigantesco. Então, quanto mais transparente você for, não adianta você só parecer, você tem que ser, né? Então, é melhor a conta individual. E complementando a questão que nós estávamos falando, a garantidora, eu estava falando com a Virgínia, né? Dona Vânia, a garantidora dá total poder, Dona Vânia, para você justamente ter acesso às informações de quem está devendo e de quem não está devendo, né? Inclusive facilita para você essa questão da cobrança com os condôminos, né? Às vezes acontece daquele condômino um senhorzinho que talvez não tenha acesso à internet, não conseguiu pagar o boleto, né? Porque às vezes a lotérica estava fechada, que nem na pandemia, ou aconteceu alguma coisa, e aí atrasou um dia. E aí como é que o domínio... Opa! Caiu? O seu sinal ficou ruim, o seu sinal ficou ruim. Ficou ruim? Tá. Mas já voltou já tá ok. Tá. Então, assim, onde eu parei aí? Falando da questão da conta. Tá. Então, falando para ela, o que acontece? Se um senhor de idade, um exemplo, né? Não tem condições de pagar naquele dia porque houve a pandemia, fechou tudo as lotéricas, ele vai pagar um dia de juros, de multa, você como síndica, você não pode tirar. Agora, a garantidora, você pode ligar para a garantidora e explicar o motivo e ela tira, com certeza, né? Então, isso facilita facilita a sua gestão. Você como síndico, você não pode tirar isso, porque se você tirar, os condôminos vão cobrar de você e vão cobrar em assembleia. E é capaz de você perder uma assembleia, perder a eleição por causa de uma questão dessa. Então, a garantidora vem justamente para ser aliado ao síndico, facilitar o síndico. Eu sou suspeito a falar, né, de garantidora, eu gosto muito. Você sabe que tem uma advogada bem conhecida, não vou falar o nome dela aqui, que ela é da OAB lá em São Paulo, está sempre comigo, mas ela fala assim que existiu na época, né, uma grande questão, né, da tecnologia e do convencional, né? E ela citou muito o exemplo do táxi do Uber.
né? Então, assim, eu acredito muito que hoje as garantidoras são o Uber do momento. É tecnologia, é facilidade, né? E é o que há de mais novo e mais sério. É claro que você Confiável, precisa mais confiar. transparente, né? É claro que você precisa escolher empresas sérias no mercado, né? É como administradora, é como Porque qualquer serviço. apareceram umas agora nessa pandemia que o pessoal veio conversar comigo quando eu postei qual era o tema. Muitas pessoas vieram me indagar e falaram assim, porque tem umas que se valeram de uma cláusula que tem de como se fosse uma pandemia, que nem está acontecendo com os seguros de vida, Sim, sim. e simplesmente eles não cobriram os gastos, né? É, Os custos. Porque se ela isso, não, se isso, você pegar isso mesmo. uma garantidora que não seja saudável, você está com um problema maior ainda do que você tinha se o seu condomínio tiver inadimplência ou tiver É problema no como caixa. qualquer, é como qualquer negócio, né, Gisele? Existem os oportunistas do momento, né? E existem empresas que estão aí há 20 anos, 30 anos no mercado e que sabem fazer o negócio. Tem muitos condomínios, né, já prestando serviço. Então, tem tecnologia. Uma coisa que eu friso muito, gente, é tecnologia. Você precisa ver, você precisa entender e conversar com a empresa para ver se ela tem tecnologia. Tecnologia é a palavra da vez que todos precisam ficar muito de olho. E qual tecnologia que se usa, né? Então, precisa prestar muita atenção na empresa que você vai contratar e ficar de olho, né? Realmente, como você falou, Gisele, teve empresas que entraram no mercado, já saíram, teve outras que iniciaram agora, né? E não tem, talvez, estrutura, estão se aventurando, e tem que tomar, a gente tem que tomar cuidado, como Tem que passar qualquer por outro. assembleia, Guto? Precisa passar por assembleia, tá? É assim, tem gente falando, não preciso passar por assembleia, vamos aqui, assina aqui. É o seguinte, a responsabilidade é do síndico. Empresas sérias não agem dessa forma, no imediatismo, no assina aqui, tá, semana que vem nós vamos começar a garantir vocês. Não existe isso, não existe milagre, né? Precisa ser feito com rito, né? Passar em assembleia, né? Após passar em assembleia, aí sim a garantidora está apta, o síndico está apto para assinar o contrato e aí a garantidora começar a garantir o condomínio, tá? Então, não vai no imediatismo. A gente viu algumas propagandas aí de empresas que estão falando, não precisa de assembleia, início imediato, assina aqui e vamos começar a trabalhar, né? Então, não faça isso, vá pelo rito Indico, indico. convencional, vai pelo rito convencional, que aí é sucesso, o peso não fica nas suas costas, né, de responsabilidade, porque houve uma assembleia, né, você não vai ser responsável lá na frente por qualquer prejuízo ao condomínio. Então, faça o negócio certo para não ter nenhum tipo de problema. Você sabe me dizer se o pessoal já aprovou alguma garantidora através da Assembleia Virtual, não? Já houve uma assembleia, inclusive em Florianópolis, que foi virtual. Não foi só uma, teve várias já aprovações e se aprovou em assembleia. Mesmo aprovado em assembleia, foi constado em ata que após pandemia se faria uma nova assembleia só para fazer ratificação. Então, Ah, são empresas assim que você consegue sentir firmeza no que está fazendo. Porque existe, Gisele, como qualquer mercado, né? Existe o criminalista hoje, advogado criminalista, que hoje ele fala que ele é advogado imobiliário, que ele é o, 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 o pai do direito imobiliário, entendeu? Então,
e condominial. Com certeza. Né? E existe médico que é ortopedista e fala que é cirurgião plástico. Então, assim, o síndico tem que tomar cuidado, tem que prestar bastante atenção em quem vai contratar, né? O síndico tem que saber que aquela comunidade, aquele condomínio, são de várias pessoas que, pô, tiveram o seu suor, a sua vida para conquistar aquele patrimônio. E o síndico, seja ele orgânico, né, morador, ou seja ele profissional, ele precisa zelar muito bem pela propriedade das pessoas. Ele não pode apenas, numa canetada, fazer uma contratação de uma empresa que está garantindo a receita do condomínio toda, sem antes passar por uma assembleia. Eu acho isso aí uma tremenda irresponsabilidade. Até porque ninguém está falando de R$1.000, né? Não, é muito dinheiro, né? E assim, precisa ter uma empresa que você possa confiar, uma empresa de tempo, tem que ser pesquisado tempo, tem que ser pesquisado Reclame Aqui, tem que olhar a rede social, tem que ver quem que é a pessoa, né? Porque a gente vê empresas aí que você vê a marca, mas você não sabe quem que está por trás da marca, né? Então... Não, e você está, na verdade, você está botando o dinheiro do seu condomínio na mão de uma empresa, entendeu? Então, assim como você tem um rito enorme para contratar uma administradora, para contratar alguém para fazer a gestão de uma empresa sua, o carinho tem que ser o mesmo na hora de fazer essa contratação para o condomínio, né? Tem que ser. Tem que ser porque, como eu falei, são propriedades de pessoas que você está... A gente nem imagina, né? O suor e o sofrimento para conquistar aquilo. E o síndico, ele tem que ter muito zelo pelas propriedades e pelo condomínio. Não pode apenas... É que eu falo, não pode apenas numa canetada contratar uma empresa que fale, ó, vem aqui, assina aqui, que nós já vamos começar a garantir, né? É uma coisa absurda, né? É uma coisa... Guto, uma hora voa, hein? Uma hora voa, hein? Já estamos nos minutos finais, nos 2 minutos e meio finais. Então vamos agradecer. Primeiro eu queria agradecer a sua presença, que eu sei que a sua agenda é apertada beça, com você voando para lá e para cá. Agora você está um pouquinho mais paradinho, mas daqui a pouco começa o voa para cá, voa para lá. E aí o ideal é o pessoal tá agora movimentando as coisas aí, agora esse tempo aí agora que tá chegando novo, né? O novo momento agora, né? É o novo momento. Normal. Agora é o pós, daqui a pouco já vai ser o pós-pandemia, né? E a gente, se Deus quiser, eu sou muito positivo em relação a isso, e eu acho que logo, logo vai passar e as coisas vão voltar ao normais, mas eu acho que os síndicos podem hoje se garantir, procurar empresas especializadas que possam garantir as cotas condominiais e ficar tranquilos, né? Eu acho que isso é uma facilidade, isso não vem de hoje, já existe há 30 anos esse mercado, e as pessoas têm que estudar em quem procurar. Eu queria agradecer você, Gisele, mandar um abração para o meu amigo Fábio. Eu sei que ele está aí no vídeo aí, eu vi o Aquax aqui entrando. Logo, logo vou estar aí dando um abraço em vocês fisicamente. A gente vai se encontrar ou no Rio, ou aí, ou onde estiver. Vamos sentar, se Deus quiser, num barzinho. Ou no Maranhão. Ou no Maranhão. Ou no Maranhão. E queria agradecer a vocês, tá, pelo convite. Ah lá, o Fabião mandando coraçãozinho. Coraçãozinho, Fabião. Aqui, ó. E agradecer a vocês, tá? Obrigado pelo convite. Agradeço todo mundo que entrou aqui, fez perguntas. E estou sempre à disposição, amiga. O que você precisar, você sabe que você pode me ligar em qualquer momento e tamo junto. E da próxima vez a gente acerta no horário. Verdade, não tem problema. Mas foi show. Gente, obrigado aí para vocês. Até amanhã. Amanhã a live vai ser
também fantástica, fantástica com a Alexandre Prandini, tá? Até amanhã. Fica com Deus. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.